Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre estratégias de negócio no terceiro setor. E para trazer mais informações sobre esse assunto, nós convidamos aqui ao estúdio do Mundo Corporativo o diretor de negócios da ONG Instituto Ayrton Senna, Marco Crespo. Desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Eu que agradeço, Milton. Bom dia a você, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos. Marco, o Instituto Ayrton Senna é um dos grandes exemplos que o Brasil tem no terceiro setor. O que fez com que o Instituto construísse essa sua imagem e essa sua história? Milton, eu acho que primeiro, obviamente que tem a história, né? O Instituto foi criado a partir do desejo do nosso maior herói nacional, né? Do desejo de uma família de construir algo, de transformar algo que foi uma tristeza para todo o país em algo que pudesse ser bom para milhões de crianças. Então nasceu ali uma organização que, pensando no futuro, pensando em escala, pensando em inovação, e a partir disso, ao longo desse tempo todo, a gente foi desenvolvendo uma maneira de operar que fez com que a gente conseguisse crescer a cada ano e estar, após 20 anos, enfim, tendo um impacto tão grande quanto esse. O trabalho do Instituto é voltado especificamente para a área de educação? Exatamente. O Instituto ele trabalha com o objetivo de garantir que jovens e crianças de todo o país tenham a oportunidade de desenvolver o seu potencial completo, né? Aquilo que a gente quer para os nossos filhos, né? A gente quer dar uma boa educação, quer que nossos filhos tenham oportunidade. A gente acredita que isso não deve ser uma coisa para poucos, deveria ser algo para todo mundo. E que se a gente fizer esse tipo de construção e der essas oportunidades para o país vai ser um país melhor também. Então o foco é 100% em educação e melhorar a educação pública do nosso país. Agora, que tipo de ação é desenvolvida por vocês nesta área de educação? O que o Instituto faz, ele desenvolve parcerias com as secretarias de educação para que as soluções educacionais que a gente desenvolve dentro de casa possam ser aplicadas no chão da escola. Então, muito do objetivo é trazer as inovações que as ciências como neurociência, psicologia, gestão empresarial aconteceram nos últimos tempos, para que isso possa também ser levado para dentro do chão da escola. Então, tudo que a gente está fazendo é levar a inovação para dentro da escola pública e que a gente consiga fazer isso em larga escala. Vocês vão buscar este conhecimento no mercado, apenas para manter aqui o jargão do mundo corporativo, mas vocês vão buscar esse conhecimento no mercado e depois repassam para as instituições, para as escolas? O que a gente faz, obviamente que a gente olha para o mercado para entender o que está acontecendo, olha para o mundo acadêmico para saber também as inovações. A partir disso, a gente entende o problema que acontece na Secretaria de Educação e junto com essas duas coisas, a gente consegue desenvolver uma solução, que pode ser desde levar métricas do mundo corporativo para dentro da escola, acompanhar livros, acompanhar a falta, coisas que são óbvias quando você olha para o mundo corporativo, que se a gente quer ter 1 bilhão de resultado no final do ano, você não vai esperar o 11º mês para descobrir se isso aconteceu. Você vai medir ao longo do tempo indicadores operacionais para ver se você vai chegar lá. É o que a gente faz também dentro da escola. Essa é uma inovação. E a partir daí a gente consegue desenvolver outras novas soluções. Hoje a gente tem, por exemplo, buscado desenvolver soluções que vão trazer o ensino integral para a criança. Não só as habilidades cognitivas, mas as habilidades socioemocionais, que são tão importantes para o mundo do trabalho, como a gente sabe bem. Então, trazer essa inovação para dentro da escola pública também é um desafio que a gente está enfrentando ao longo desse tempo. E vocês trabalham especificamente com a área pública de ensino? Todo o nosso trabalho ele acontece dentro da escola pública, né? E o motivo dessa decisão é que hoje 85% das crianças e dos jovens estão dentro da escola pública. Então, se a gente quer fazer uma mudança, que é uma mudança com escala, a gente tem que estar lá. A gente tem que estar junto com o governo nesse caso, junto com a Secretaria de Educação e principalmente junto com os professores para fazer essa mudança chegar na sala de aula. Porque o que o professor quer, no final do contato que a gente tem, é possibilitar que a criança que está ali na frente dele desenvolva o seu potencial. E a gente quer poder ajudar ele a fazer isso. E qual é a estrutura que o Instituto tem para fazer tudo isso andar, levando em consideração que tem que se ter conhecimento de diferentes áreas? Primeiro, o próprio conhecimento da educação, para identificar onde está essa informação que pode ajudar na elaboração dos projetos, conhecimento na sua área de negócios, enfim, são áreas específicas. Que estrutura é essa que o Instituto Ayrton Senna tem para conseguir montar o trabalho que ele objetiva? Hoje o Instituto ele tem cerca de 120 a 130 pessoas, né, aqui em São Paulo trabalhando, e o apoio de mais de 70 agentes técnicos que estão no país inteiro desenvolvendo as soluções educacionais junto com a Secretaria. Então, a ideia é que a gente alavanque o investimento que já é feito pelo Estado, com professores, infraestrutura, e a gente entre para poder
levar esse investimento todo que já está feito para um próximo nível em termos de eficiência e em termos de impacto. Então é assim que a gente está estruturado. Quantas pessoas trabalham hoje no Instituto? 120 a 130 pessoas. 120 a 130. Vocês trabalham com voluntários? Não, a gente decidiu no passado não ter voluntários, né, por uma questão de continuidade do trabalho do Instituto. Então, é um trabalho bastante técnico, é um trabalho de desenvolver relacionamento com o setor público. Então, a gente entendeu lá atrás que para a gente ter um impacto sustentável, a gente precisava de duas coisas: liderança e boa execução. E para a gente ter liderança e pessoas e boa execução e processos, a gente não conseguiria viabilizar isso com o apoio de voluntários. É uma coisa que a gente sempre discute, porque é muita gente querendo ajudar, mas a decisão é de ter um time que a gente consiga desenvolver essas pessoas e acompanhar o desenvolvimento delas dentro do próprio Instituto. Porque hoje em dia ainda se tem muito essa ideia que o trabalho do terceiro setor é um trabalho voluntário. Isso ainda permanece. Sim, acho que tem uma visão ainda, que acho que a gente deve mudar essa visão, a gente trabalha para mudar, de que o mundo do terceiro setor não pode haver uma carreira ali, né? Que você sempre tem que fazer isso no seu tempo extra ou no seu part-time. E a gente já viu esse movimento acontecendo nos Estados Unidos, em que você pode, de fato, ter uma carreira no terceiro setor, e é isso que a gente acredita. A gente quer trazer cada vez mais pessoas talentosas que elas possam dedicar o seu tempo e ser remunerados por isso, para fazer o bem para a sociedade. Por que não juntar as duas coisas? Por que não você desenvolver as suas habilidades no melhor que você tem para um bem social? Acho que esse que é o modelo que a gente acredita e que a gente quer também ajudar o país a mudar. Essa ideia de profissionalização, ela é que é fundamental para a construção do Instituto Ayrton Senna nesses 20 anos? Acho que sim, acho que o foco em inovar, ele acho que é talvez o principal elemento da gente conseguir ter o sucesso que a gente tem. Eu acho que aí, entre vários elementos de inovação, na área de educação, né, de trazer métricas, de agora olhar para socioemocionais, são vários elementos. Eu acho que a inovação dentro da empresa, eu acho que ela foi fundamental também. Então, inovar na gestão de marcas, inovar na gestão de pessoas, inovar na gestão de tecnologia, enfim. Todos os processos que a gente tem é uma constante busca por inovação e inspiração, muitas das vezes, em ONGs de fora do Brasil e nas empresas que estão aqui também. O que é inovação? Para mim, inovação é você conseguir construir coisas novas e que a solução vai ter o impacto que a gente espera. Então, acho que é você não descansar enquanto você não consegue melhorar continuamente os seus processos e trazer coisas novas para a sociedade. A Luísa mandou uma pergunta aqui pela internet, pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br. Ela disse que trabalha numa ONG. A coisa mais difícil lá na ONG é conseguir apoio da iniciativa privada. Qual é a experiência que vocês têm neste sentido? Primeiro, obrigado pela pergunta, Luísa. Eu acho que esse é um desafio que a gente passa também no Instituto a cada dia, né? Eu acho que o principal desafio aqui é você identificar quais são as empresas que têm cujo objetivo é a mesma causa que a sua organização, né? No caso do Instituto, são empresas que querem de fato apoiar a educação ou que têm educação como elemento de diferenciação. A partir do momento que você identifica isso, aí é construir um projeto, construir uma parceria que consiga de fato atender os objetivos tanto da organização quanto da empresa que você tá prospectando. Então, assim, é uma busca constante por achar esses alinhamentos, mas também é um trabalho que, quando você consegue fechar uma parceria, vale todo o sacrifício de um bom tempo de prospecção. Então, não desiste, não. Esse é um dos seus trabalhos dentro da área que você atua, na diretoria de negócios. Sim, essa eu diria uma das fontes de captação do Instituto, que é a doação de empresas e doação de indivíduos. Então, pessoas que contribuem mensalmente para o Instituto Ayrton Senna. Quais são as principais fontes de captação hoje do Instituto Ayrton Senna? Então, hoje a gente tem a gestão, utilização dos direitos das marcas Ayrton Senna e Seninha. Então, produtos licenciados que vocês veem aí, por exemplo, ayrtonsenashop.com.br, ou produtos como exposições e eventos em que tem a presença do Ayrton, a maior parte deles reverte para o Instituto Ayrton Senna, quando são eventos e produtos oficiais da marca. O Seninha também, os royalties desse personagem revertem para a causa do Instituto, e aí a gente também olha para o Instituto Ayrton Senna como uma marca, né? E dali a gente tem empresas que contribuem, como eu falei, doando, investindo nas nossas soluções educacionais, indivíduos, e o que a gente está construindo e crescendo cada vez mais, que são as parcerias de marketing relacionado à causa, né? O que é isso?
são ações ou campanhas ou projetos em que a empresa reverte parte da sua receita para o Instituto Ayrton Senna, para a nossa missão, trazendo assim um diferencial social para o seu produto, né? Trazendo para o seu cliente algo novo, em que ela não vai só consumir um produto ou um serviço, mas ela vai consumir um produto e um serviço e ajudar a melhorar a educação do país. Ou seja, o produto chega no mercado com a marca do Instituto Ayrton Senna? Exatamente. Muitas vezes às vezes ele chega com a marca no próprio produto, ou a campanha que envolve a promoção desse produto, ela traz a marca do Instituto Ayrton Senna, porque Pelo tem menos diferentes com produtos. o selo do Instituto. Sim, exatamente. Que tipo de impacto para esse produto tem a parceria com o Instituto? Então, o que a gente vê, e a gente baseia muito nas pesquisas que a gente desenvolve, é que se você tiver produtos ou serviços que têm as mesmas qualidades, né, em termos de atributos e de preço e de disponibilidade, e um desses produtos tem uma causa social, mas o outro não tem, 90% das pessoas prefeririam comprar o produto com causa social. Então é esse diferencial que a gente acredita que a gente pode levar. E isso vai trazer um aumento no mix de produtos, né, ou melhoria no mix de produtos para produtos com maior rentabilidade. Você pode influenciar o seu cliente a comprar produtos com maior rentabilidade dentro do seu estabelecimento comercial. Você pode aumentar o seu share comparado com os seus concorrentes, porque você vai ter esse diferencial enquanto seus concorrentes não têm. Então o que a gente acredita é que o social, você não precisa escolher entre rentabilidade e investimento social. Você pode trabalhar e desenvolver campanhas e parcerias em que o social agrega a rentabilidade da empresa. Ele ajuda o negócio a crescer. E a gente tem exemplos de parceria de sucesso ao longo de todo esse tempo que verificam isso. O que você está dizendo é que a questão social oferece novo potencial para produtos e empresas. É o que eu acho. Isso é muito claro. Exatamente. E aí o nosso trabalho, e olhando para os Estados Unidos, que é a nossa grande referência em termos de terceiro setor e marketing relacionado à causa, é isso que a gente vê cada vez mais presente. E o nosso trabalho, como instituto, a gente brinca que é evangelizar os empresários para eles entenderem o valor de negócio que isso pode gerar. A gente já conseguiu e teve sucesso com alguns, mas também influenciar e evangelizar as agências de propaganda, que são os grandes influenciadores para as decisões de campanhas e de novos produtos. Então, quando eles começarem a enxergar, junto com essas empresas, o potencial que a questão social traz de diferencial para os produtos dos seus clientes, a gente vai conseguir mudar, eu acho, virar essa onda aqui no Brasil. Agora, evangelizar estas pessoas, tendo a marca Ayrton Senna ao lado de vocês, eu imagino deve ser muito mais fácil. Sim, a gente tem o benefício, né, e a felicidade de poder trabalhar com uma das maiores marcas de todo mundo, né? A gente tem pesquisa mostrando a força da marca a marca Ayrton Senna, mesmo depois de 20 anos, que é incrível, né? A gente tem pesquisas não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, além disso, o trabalho do Instituto nos últimos 20 anos também criou a sua própria marca e aumentou a força cada vez mais do que a gente faz socialmente. Porque ter uma marca como a marca do Ayrton são alguns atributos que a gente tem. Ter uma marca como a marca Instituto para poder trabalhar são outros atributos, é uma marca de causa. E aí o trabalho do Instituto Ayrton Senna, né, impactando a vida de milhões de crianças ao longo de todo esse tempo, é o que faz a diferença também. Ou seja, só uma grande marca sem a estratégia por trás não funcionaria. Eu acho difícil funcionar. Eu acho que uma grande marca, uma marca de sucesso, ela é o resultado de uma boa estratégia, né? Eu acho que as marcas, elas acontecem, ou a gente começa a ver essas marcas mais despontando no mercado, por uma série de fatores que aconteceram antes, né? Não é um acaso que a marca é um sucesso, logo eu consigo montar uma estratégia. Eu acho que é uma coisa que vem um pouco antes. Então a gente desenvolveu uma grande estratégia, obviamente que a marca Ayrton Senna é uma marca incrível que a gente consegue trabalhar, mas você precisa inovar na estratégia o tempo todo, porque o tempo todo você tem novas marcas aparecendo, é mais competição, são novas ONGs cada vez mais estruturadas, então a gente também tem que desenvolver cada vez coisas mais inovadoras. As crianças que são impactadas, atingidas pelo trabalho do Instituto Ayrton Senna, elas ainda lembram do Ayrton Senna? Porque elas não viram o Ayrton Senna correndo. É incrível, Milton. A gente tem feito pesquisas, né, para trabalhar a marca, é uma coisa que a gente faz constantemente. E recentemente a gente fez um focus group com crianças para discutir o potencial do Seninha como personagem, quais vão ser os investimentos que a gente vai fazer nessa marca. E o incrível não foi as crianças gostarem do desenho que a gente fez. O incrível foi as crianças de 6 a 9 anos olharem para o desenho e falarem, mas esse é o Ayrton Senna. E isso foi uma coisa que mexeu com todo mundo no time, né? Porque a gente tem sempre esse desafio de como que a gente leva o Ayrton para as novas gerações. E a gente tem trabalhado duro para poder fazer com que os pais mostrem o exemplo que o Ayrton foi para aquela geração.
e mostrar que o Ayrton também é um exemplo para as futuras gerações. Esse é o trabalho, é grande parte do trabalho do Instituto e graças a Deus a gente tem conseguido ter um grande sucesso nisso também. A Mariana, nossa ouvinte internauta, também mandou uma mensagem para mundocorporativo@cbn.com.br e ela pergunta a você se vocês traçam também planos estratégicos para o lançamento de ações. E imagino que ela esteja se referindo a todas essas atividades que vocês fazem na escola. Há um plano estratégico para chegar até aquela ação final? Tem que ter, tem que ter. Sem planejamento, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a gente tem vários ciclos de planejamento. A gente tem planejamento plurianual, em que a gente olha para o futuro e entende para onde que o Instituto tem que ir. Então, a gente faz isso, óbvio que você não faz isso sempre, mas a gente acabou de terminar um ciclo de planejamento que olha para o Instituto daqui a 10 anos, para onde que a gente quer ir em termos de educação. E a gente faz os planejamentos plurianuais também para olhar os potenciais de negócio. Então, a gente está olhando para as marcas e entendendo a todo tempo qual é o investimento que a gente tem que fazer para poder buscar um retorno no longo prazo. E aí isso desdobra em planejamentos anuais, em orçamentos, tudo isso que numa empresa normal a gente também consegue fazer. Então, assim, a resposta é tem que ter planejamento e tudo que a gente faz é extremamente planejado com bastante cuidado. E há um cuidado no trabalho que vocês realizam, que é de fazer com que isso tenha escala. Explica para nós exatamente o que isso significa e que tipos de cuidados são necessários para se alcançar esse objetivo. Eu acho que quando o Instituto nasceu, né, a gente sempre buscou uma forma de impactar o maior número de crianças possíveis, porque a Viviane sempre fala que o problema de educação no nosso país não é um problema de varejo, né? Ele é um problema de atacado. Então, assim, a gente tem que ter soluções que vão conseguir chegar no maior número de crianças, né? Hoje a gente tem aí 40 milhões de crianças e jovens que estão no ensino e desses 85% estão na escola pública. Então não adianta a gente, né, na nossa visão, não adiantava a gente fazer uma solução que fosse uma ótima solução, uma excelente solução para poucos. Ela tem que ser uma excelente solução para muitos. E daí foi toda a filosofia de levar as nossas soluções de forma que conseguisse alcançar o máximo de pessoas possível. E para isso a gente tem que mudar o nosso modelo de atuação. Não dá para você fazer um modelo de atuação em que você cria um monte de escola, porque você não consegue alavancar o investimento que já é feito. Então a gente tomou a decisão de não criar escolas do Instituto, não ter professores do Instituto, mas sim alavancar o investimento que o Estado já faz em educação, tanto com infraestrutura quanto também com os professores, e melhorar a qualidade do ensino que essa infraestrutura e que esse time pode oferecer. Então daí vem a visão de tudo que a gente faz hoje, quando a gente fala de inovar, de trazer novas soluções, é sempre pensando como que essa solução pode ser levada para o máximo de crianças possíveis e de uma forma que seja viável financeiramente. Medição para tudo que vocês fazem? Para tudo que a gente faz, Milton. A gente é meio alucinado por medição, né? Então a gente tenta medir tudo, né? Óbvio que tem muitas vezes é difícil de medir alguns impactos, mas o que a gente faz é trazer institutos de pesquisa externos para poder nos ajudar a avaliar o impacto das nossas ações. Então tem o acompanhamento, monitoramento dos indicadores e depois tem avaliações de impacto que vão dizer se a gente está fazendo a diferença de fato no fim da linha. Porque eu fico pensando também o seguinte, vocês têm uma grande organização, uma profissionalização no Instituto, mas todas essas ações que vocês fazem passa pelo setor público, que necessariamente não é estruturado. Aliás, dos grandes problemas que nós temos no país é que não é estruturado. Então, como é que vocês conseguem migrar disso, fazer com que lá na ponta o resultado seja alcançado, sabendo que vai passar pelo setor público? Esse é o desafio diário do time incrível que a gente tem de educação, né? Tanto do time que fica aqui em São Paulo e viaja o país inteiro, quanto os agentes técnicos que estão na ponta fazendo esse acompanhamento com a Secretaria de Educação. Eu acho que no começo ninguém quer ser medido, né, Milton? Acho que todo mundo que é avaliado é sempre uma coisa que chega com um desafio. Mas à medida que você enxerga que a avaliação ela não está ali para punir, mas ela está ali para desenvolver, eu acho que aí a gente consegue mudar um pouco o paradigma. Então, quando os professores e a secretaria entendem que avaliar é uma maneira de você melhorar e atingir o seu objetivo, que é impactar a criança, a gente consegue fazer essa virada de chave. O setor público também evoluiu bastante. Acho que já incorporou essa visão de que tem que ter métrica, de que tem que ter avaliação. Então, essa barreira a gente conseguiu vencer há alguns anos. Agora a gente tem que buscar o desenvolvimento e a melhoria desses indicadores. Esse é o desafio que a gente está fazendo a partir de agora. Vocês estão em quantos lugares, em quantas escolas, atendem quantas crianças? Hoje a gente alcança cerca de 1.800.000 crianças, né? Nesse ano, essa é a nossa previsão. A gente vai estar presente em mais de 700 municípios, mais de 730 municípios, em 19 estados, né, do país, e capacitando, porque o Instituto, o modelo de atuação é capacitar e formar o professor em serviço, o educador em serviço, professor, secretário
time de dentro da escola, coordenador pedagógico, diretor, etc., a gente capacita em serviço mais de 65 mil educadores. Então, a ideia é que a gente consiga fazer cada vez mais e impactar a vida de cada vez mais crianças. Bom, explica para nós pelo menos um ou dois projetos que vocês desenvolvem, até para a gente conseguir enxergar melhor. Você falou aqui em capacitação de professores, gestores, etc. Mas conta para nós um projeto de vocês que sirva de referência. Historicamente, o Instituto desenvolveu projetos, a gente chama de soluções educacionais, né, que buscavam a redução do analfabetismo, né, e da correção de fluxo. Esse foi o foco histórico que a gente trabalhou. E esse é um projeto uma solução que ela ainda continua, mas incorporando agora também o acompanhamento das metas do Plano Nacional de Educação, que é algo que foi validado, né, no ano passado, teve bastante repercussão na mídia. Então a gente também quer ajudar as secretarias a atingir esse objetivo, né, com acompanhamento, com feedback, com discussões, etc. E por outro lado, a gente tem desenvolvido uma solução que é muito bacana, que está sendo desenvolvida no Rio de Janeiro, junto com a Secretaria de Educação, né, do Estado do Rio, a gente desenvolver junto com eles um novo currículo para o ensino médio, né, que ele incorpore as habilidades cognitivas, que é saber ler, escrever, matemática, inglês, etc., com também as habilidades socioemocionais, que são as habilidades tão importantes para o mundo do trabalho, né? Que a gente olha, quando a gente vai contratar alguém, né? Vocês devem passar por isso também, você não olha só quanto a pessoa tirou no Enem. Não é esse o elemento que a gente olha principal. Você vai olhar se a pessoa sabe trabalhar em equipe, sabe passar por desafios, se ela já viveu desafios que ela soube superar, se ela sabe, né, liderar outras pessoas. Então, são essas habilidades que elas são cada vez mais relevantes para a vida profissional do indivíduo. E o que a gente acha é que você não precisa esperar você se formar na escola para aprender isso. Você tem que aprender isso dentro da escola. E que uma coisa não deve ser em detrimento da outra. Você tem que desenvolver as habilidades cognitivas junto com as habilidades socioemocionais, porque força de vontade, superação, etc., são tão relevantes quanto você aprender a ler e a escrever. Então, e uma coisa ajuda a outra. Então, é isso que a gente acredita. Qual é a sua formação? Eu sou engenheiro eletricista. Para variar, né? Me formei na Unicamp e com um MBA. 12 de cada 10 convidados que aparecem aqui no mundo corporativo já foram engenheiro em algum momento na vida. Então. Eu sou um Mas deles. vamos lá. Você se formou em engenharia? Eu sou engenheiro e com mestrado em administração por Harvard. Perfeito. Quando você foi fazer o mestrado, ou em algum momento da sua carreira universitária, da sua preparação profissional, você imaginava trabalhar no terceiro setor? Você se preparou para trabalhar no terceiro setor? Acho que não foi esse o foco desde o início, né? Eu acho que foi uma feliz coincidência de um trabalho, quando eu estava ainda em consultoria, eu trabalhava no The Boston Consulting Group, que é uma consultoria americana, e tive a chance de fazer um projeto no Instituto Ayrton Senna. Um projeto justamente para reestruturar a área de negócios do Instituto. E aí, no final desse trabalho, eu me apaixonei por essa causa e conversando com a Viviane sobre, e aí, será que faço a transição ou não? Ela falou, por que você não vai visitar os projetos do Instituto no Brasil inteiro? E aí foi difícil não voltar, porque a hora que você vai para o interior do Pará, você pega um avião para Belém, um outro avião para Altamira, um barco que vai ficar 1 hora no Rio, depois um carro 4x4 para chegar numa escola e ver o projeto do Instituto Ayrton Senna acontecendo naquela escola, é difícil você não querer abraçar essa causa e fazer ela crescer cada vez mais. Então, foi aí que tudo aconteceu. Portanto, esse já pode ser visto como um mercado a ser explorado pelos executivos, pelos profissionais? É o que eu acho. Eu acho que parte da minha missão no Instituto, óbvio que é aumentar cada vez mais a captação e aumentar o impacto do Instituto, mas é também servir de exemplo para que outros jovens queiram migrar para o terceiro setor, para saber que existe uma carreira. Talvez não seja a carreira com a remuneração que você imagina ter no setor privado, em bancos, etc., mas é uma carreira que pode te dar uma boa vida e que vai te dar, principalmente, satisfação de fazer o bem. Eu acho que esse que é o grande diferencial que uma carreira no terceiro setor, e aí especificamente no Instituto Ayrton Senna, pode trazer para esses jovens profissionais que estão buscando um diferencial no seu dia a dia. Quantos anos você tem? Eu tenho 30 anos. 30 anos. Você tem uma equipe lá no setor, na área de negócios, de 20 pessoas. Mais ou São menos. todos jovens, mais ou menos nessa mesma faixa etária, não? Não, a gente tem um pouco de tudo dentro da nossa equipe. Então, tem pessoas que estão no Instituto há bastante tempo, né, e que fizeram parte da história, é importante para a gente manter esse legado, mas tem um time de jovens aí vorazes para poder entregar resultado, o que é muito bom. Mas tem um perfil que marque todos eles? Eu acho que é um perfil de não desistir nunca. Eu acho que a gente está numa área que você tem constantes nãos, né, na hora que você está trabalhando captação. Então, você tem que ter processo e você tem que ter dedicação
e perseverança para a gente conseguir atingir nossos resultados. Buscar captação de dinheiro é uma negociação que você tem que travar com outro? É sempre uma negociação. Eu acho que tudo na vida é uma negociação. Eu brinco até com a minha filha, a gente está negociando o tempo todo se ela pode ou não pode fazer as coisas. Mas eu acho que é uma negociação e o legal é você entender numa negociação aquilo que a outra parte precisa, né? Aquilo que a outra parte quer. E quando você consegue entregar para a outra parte, né, aquilo que ela deseja, eu acho que aí deixa de ser uma negociação e passa a ser uma parceria. E é isso que a gente tenta fazer a cada dia. Existe alguma recomendação de vocês para o tipo de preparo que o profissional pode ter ou deve ter para chegar no terceiro setor? Alguma coisa que seria interessante de ele buscar como informação para chegar e desenvolver o seu trabalho no terceiro setor, na mesma qualidade que vocês estão desenvolvendo? Eu acho que o desafio é o mesmo de qualquer empresa, né? Eu acho que é uma boa formação, é você ter as experiências profissionais relevantes que vão desenvolver as suas habilidades, mas, sobretudo, é se identificar com aquela causa que você quer trabalhar. Porque trabalhar no terceiro setor não é um trabalho qualquer. É um trabalho que você tem que estar engajado com a missão o tempo todo. Então, eu acho que essa é a parte principal que qualquer um que queira fazer essa migração tem que parar e pensar, entender qual a causa que ele quer apoiar e, a partir daí, entrar de cabeça. Tá. Queria apenas registrar aqui a mensagem do Giovanni Castro. Ele mandou aqui pelo Twitter, parabéns pelo programa, no Mundo Corporativo, ele que está nos acompanhando de Belo Horizonte. E passar para você a pergunta da Cláudia. Estar no mercado com um nome e uma história como a de vocês é mais fácil. O que você sugere para nós que estamos começando uma ONG na área de saúde? Eu acho que primeiro eu gosto da ideia de olhar sempre benchmarks, né? E entender como é que os caras bons estão fazendo o seu trabalho. Então eu olharia para quais são as ONGs de saúde que são referência, né? Então você tem aí hoje GRAAC, ACD, Hospital do Câncer, que são grandes referências no setor. Entender como essas pessoas estão desenvolvendo a sua estratégia de captação e aprender com elas. E a partir daí também buscar de alguma forma quem são os seus stakeholders hoje, quem são as pessoas que hoje estão envolvidas no seu projeto e explorar o networking dessas pessoas para começar, a partir daí, criar uma onda de captação. As pessoas apoiam pessoas. As pessoas apoiam, né? Não são projetos ou organizações. São pessoas decidindo o apoio a outros projetos liderados por outras pessoas. Então, você tem que trabalhar muito o networking que você tem e achar as pessoas que vão acreditar em você. A partir daí, você consegue fazer um bom trabalho. Toda hora que você chega em alguém, o cara pergunta assim para vocês, tem isenção fiscal? A gente tem pessoas que perguntam isso. A brincadeira que eu faço para você saber se realmente a pessoa quer contribuir, é você falar assim, olha, se você me doar, eu desconto a isenção fiscal e fico só com o líquido. E aí você descobre se a pessoa realmente quer ajudar ou não a organização. Acho que às vezes tem muitas pessoas, infelizmente, ainda usam algumas muletas. Acho que sim, deveríamos ter incentivos, a gente acredita nisso, deveria ter um incentivo para o terceiro setor. É o que fez a grande mudança, a virada de chave nos Estados Unidos, é você dar a isenção para quem doa para organizações não governamentais. Mas eu acho que isso não deve ser uma barreira para quem de fato quer ajudar. Eu acho que se a pessoa quer ajudar, ela vai ajudar independente de ter ou não isenção fiscal. Você já citou 2 ou 3 vezes aqui os Estados Unidos como uma referência. Qual é a importância do terceiro setor nos Estados Unidos e que mostra, inclusive, a diferença que existe hoje ainda no Brasil? Eu acho que quando você olha a quantidade de pessoas ou de volume doado nos Estados Unidos com relação ao PIB, é algo que é 10 vezes maior que o Brasil, né? Então, assim, só daí você já entende que o volume de recursos doados para organizações do terceiro setor lá é muito maior. Com isso, você consegue fazer muito mais. Acho que tem uma visão dos grandes empresários de doarem suas grandes fortunas para criar grandes organizações do terceiro setor, que aqui eu acho que ainda tá em alguns passos antes de chegar lá. Mas o principal, Milton, eu acho que nos Estados Unidos, claramente você pode ter uma carreira no terceiro setor. E essa é uma conversa que, estando lá em Harvard durante um tempo, boa parte da minha turma, né, dos MBAs, olhavam para o terceiro setor como uma carreira, assim como outros olhavam para private equity, para banco de investimento, para consultoria, etc. E aqui, eu acho que a gente ainda não chegou lá. Eu acho que a hora que a gente chegar e que para um profissional que está saindo da universidade ou de um mestrado, olhar para o terceiro setor, assim como ele olha para banco de investimento, para consultoria ou para a indústria, eu acho que aí a gente vai conseguir mudar, porque a gente vai ter gente boa em todos os lugares. ONG tem que dar lucro? Não, por definição, ela não pode dar lucro, mas eu acho que ela tem que remunerar bem seus profissionais. Eu acho que se o profissional está trabalhando bem, atingindo suas metas, e com isso ele traz impacto,
eu acho que ele deveria ter uma remuneração, talvez, obviamente, que não igual ao do mercado, porque o mercado tem discrepâncias e tem algumas remunerações bastante elevadas, mas eu acho que tem que ser uma remuneração justa para o nível e para o potencial que aquele profissional tem. Eu não acho que a pessoa tem que ir para o terceiro setor e achar que isso não é uma carreira. Eu acho que essa é realmente a mudança que você tem que ter. Agora, do ponto de vista da organização não governamental, também ter prejuízo não adianta nada, porque não vai conseguir tocar o seu negócio para frente. Exatamente. Eu acho que primeiro, como é que você vai conseguir fazer investimento social se você não tem recurso? A gente não consegue fazer. Eu te perguntei exatamente isso e te provoquei nesse assunto, muito porque me parece que as pessoas têm vergonha no Brasil de falar em lucro, porque acham que o lucro é uma exploração sobre outras pessoas, quando na realidade o que você tem que buscar é tornar sustentável aquele negócio, senão não adianta nenhuma causa, se não for sustentável. Exatamente, acho que quando a gente ouve que o lucro é ruim, eu não tenho essa visão, né? Eu acho que o lucro remunera o investimento que foi feito. Se você não tiver lucro, você não tem investimento. Se você não tem investimento, você não tem crescimento. Se você não tiver crescimento, você não tem emprego. Então assim, se a gente for para uma linha de contra lucro, você vai contra emprego, e que é uma incoerência. Então eu acho que o lucro é positivo, eu acho que a gente pode, como organização e como terceiro setor, ajudar as empresas a ter mais lucro. E com isso, a gente tem mais recurso para o investimento social, que no fim das contas, é essa que é a nossa missão, é aumentar o investimento social que acontece no país. Para onde vai o Instituto Ayrton Senna? Eu acho que a gente acabou de terminar, né, de finalizar o planejamento do Instituto, e a conclusão, acho que assim, se eu fosse colocar numa frase, é a gente trazer a ciência para a educação. Então, a gente trazer a inovação que aconteceu na medicina, nas rádios, com a internet, que aconteceu nos serviços financeiros, cartão de crédito, meio de pagamento. A gente viu uma evolução que, se você colocar um profissional do século XIX num ambiente de trabalho do século XXI, muitas vezes ele não vai nem saber o que tem que fazer. É tanto botão que ele vai ter que apertar que ele nem sabe para onde que ele vai. Agora, se você traz um professor do século XVIII, século XIX, para uma sala de aula do século XXI, ele vai dar uma aula muito bem, porque ele vai ter um giz, uma lousa e vai conseguir fazer. E aí o que a gente quer mostrar é que toda essa evolução e esse benefício que trouxe a ciência para vários setores, ele também deve acontecer na educação. Ele também tem que trazer benefícios de psicologia, neurociência, tecnologia. Ciência também não é só tecnologia, é muito mais do que isso. Então, o que a gente está trabalhando agora cada vez mais, eu acho que vai ficar cada vez mais importante no Instituto, é como que a gente consegue trazer essa inovação que está acontecendo nesse ambiente para dentro do chão da escola. E é para isso que a gente está se estruturando e preparando para trabalhar. Marco, muito obrigado pela sua gentileza e trazer parte desse conhecimento de vocês. Tenho certeza que foi bastante importante para quem está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço, Milton. Obrigado aos ouvintes. Um grande abraço. Marco Crespo, diretor de negócios do Instituto Ayrton Senna, conversou conosco hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que também participou, seja assistindo ao vivo, seja encaminhando suas perguntas, nosso agradecimento também, lembrando que você pode pegar esse conhecimento e espalhar nas redes sociais. Se quiser, vai até o nosso grupo lá de discussões no LinkedIn, que é o Mundo Corporativo da CBN, e pode publicar informações por lá, outros temas que você quiser, enfim, vamos fazer com que o conhecimento circule ainda mais. Combinado assim? Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.